Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo na nossa coleção de vídeos sobre os 12 deuses do Olimpo do mundo digital. E esse vídeo, como eu já tinha explicado no vídeo do Júpitermon, né, que era o líder dos 12 deuses do Olimpo, seria um extra, né? Ele seria um vídeo sobre um Digimon que tem a ver com os 12 deuses do Olimpo, uma conexão fortíssima. Inclusive ele só não faz parte dos 12 deuses porque, bom, ele vive no submundo e coisas do tipo, né? Ele não é exatamente aquele cara bonzinho e legal e etc. que todo mundo imagina, né? Então a gente vai estar falando sobre o Digimon citado no título desse vídeo. Um Digimon chamado Plutomon. Não confundir com Pluto da Disney, também não confundir com Plutão, planeta, não. Nenhum dos dois, é o Plutomon, tá? E, assim, ele é o Digimon que é criado baseado no deus Hades, né? Hades da mitologia grega, basicamente o deus do submundo, aquele que todo mundo fala, ele é o demônio, ele é o capeta do inferno da mitologia grega. Então, basicamente é assim, porém lá ele é conhecido como deus Hades, porque ele é irmão de Zeus, irmão de Netuno e irmão de alguns outros deuses, que são deuses, ele mesmo é um deus, apenas que, diferente dos outros que vivem no Olimpo e são admirados e tudo mais, ele vive no submundo, ele tomou conta do submundo. Então, a gente vai falar um pouco do deus primeiro, né? Deus Hades, assim como Zeus, é um dos deuses mais conhecidos. E a maioria de vocês deve saber quem é ele. Se você já assistiu os filmes e desenhos do Hércules da Disney, provavelmente você vai lembrar que tem um Hades lá também, que é super famoso, todo mundo conhece ele. Porém aqui, obviamente, que ele é bem diferente em Digimon, né? Mas vamos lá, vamos começar falando do deus Hades. Então, Hades é o deus grego do submundo, do reino dos mortos. E na mitologia romana ele é chamado de Plutão, né? Mesmo nome do planeta Plutão, obviamente. Então, graças a ele ter esse nome, que Plutão em inglês é Pluto, o nome dele como Digimon ficou Plutomon, certo? Então, o nome baseado na mitologia romana, descrição baseada principalmente na mitologia grega, porém nas duas mitologias, o deus Hades, né? Ele tem a mesma coisa, ele faz a mesma coisa. Ele também é chamado de deus da riqueza, porque possui todos os metais preciosos do planeta, né? Então a avareza, exatamente, vem de lá. Reside e governa o lugar mais sombrio da Terra, para onde vão as almas dos mortos. Dono de uma personalidade impiedosa, Hades era repugnante, insensível, monstruoso e poucos tinham coragem de pronunciar seu nome. Assim, na mitologia grega, ele é considerado o mais temido dos deuses. Faz sentido, né? Então vamos lá, continuando. Hades é retratado como um homem de pele morena e que usa uma barba, bem parecido com Zeus e tudo mais, né? É adornado com uma coroa e carrega a chave do submundo e um cetro. Em sua companhia anda um cão de 3 cabeças, que vocês devem conhecer, é o Cérbero. Esse animal tinha o objetivo de guardar a entrada do reino dos mortos. Muito importante isso, lembrem-se disso. Geralmente, Hades usava uma carruagem para se locomover e muitas vezes ele é retratado na carruagem em companhia de sua esposa Perséfone. Então, assim, como a história de Zeus é a história de Hades, principalmente no começo, né? Hades e seus irmãos lutaram contra seu pai Cronos, ele devorava seus filhos e tudo mais. Então, eles conseguiram finalmente derrotar o Cronos, fizeram com que seus irmãos voltassem à vida e tudo ficou bem. E daí o mundo foi dividido em 3. Parte ficou para Zeus, parte ficou para Netuno, parte ficou para Poseidon e parte ficou para o Hades, né? No caso, para o Hades ficou o submundo, que era onde ele gostava, era o que ele queria. Maravilha, ficou lá, né? Então, assim, essas são as partes mais importantes que eu queria trazer sobre o Hades aqui, porque basicamente é nisso que o Plutomon é baseado, né? Mas vão ter algumas outras coisinhas ali e aqui e ali que eu vou trazer para vocês em meio que se relacionam com outros Digimons. Mas vamos lá. Vamos falar do Plutomon em si agora. Plutomon, que é esse que vocês estão vendo agora, é o Hades do mundo digital. Mesma conexão que o Hades na mitologia tem com os deuses do Olimpo, o Plutomon tem com os Digimons dos 12 deuses do Olimpo, né? Ele é o Digimon que governa o reino dos mortos, né? E Reino dos Mortos é um nome também dado para Dark Area, para a área negra, né?
E o que é a Área Negra, Genai? Bom, eu fiz um vídeo inteiro sobre a Área Negra, recomendo que vocês procurem e assistam ele para terem uma explicação melhor, mas basicamente é uma dimensão paralela do mundo digital para onde os Digimons do mal, mortos e coisas do tipo vão parar, e também alguns outros Digimons anjos caídos e demônios nascem naquele lugar. Então basicamente ele é o Digimon que governa aquele lugar. Porém, né, a gente sabe que tem vários outros Digimons poderosíssimos, como os próprios Sete Lords, que também governam aquele lugar. Então, a gente acredita que existam muitos governantes na Área Negra, né? Aqui é chamado de Reino dos Mortos, porém, é exatamente a Área Negra. Né? É dito que ele caminha pelo mundo digital, né? E não só pela Área Negra, mas pelo próprio mundo digital. E ele vai perseguindo os criminosos e os vilões que, sabe, merecem cair no Reino dos Mortos, né? E é dito que ele detecta suas presas, né? Ele sente provavelmente a energia do mal emanando do corpo deles, e ele vem e aparece cercado por umas trevas que envolvem o corpo dele, assim. Uma coisa que vocês vão ter que entender, pessoal, que diferente do Hades, né? Porque o Hades ele teve umas interpretações diferentes aqui e ali, né? Mas o Plutomon ele não é bem o vilão da história. Ele é meio que um anti-herói. Vamos colocar ele como um anti-herói. Ele é a versão anti-herói do Jupitermon. Então, tanto o Jupitermon quanto o Plutomon são Digimons que não gostam de injustiça, que não gostam de vilões e não gostam de coisas ruins. Porém, no caso do Jupitermon, que é Zeus, ele vai tratar as coisas de uma forma mais benevolente, né? Se ele tiver que destruir um Digimon, ele simplesmente vai dar um raio nele, ele some e acabou. Ele não é um Digimon que vai ficar torturando os outros, que vai fazer as coisas porque ele gosta de torturar, de fazer coisas violentas, não. Porém, o Plutomon é o completo oposto disso. Ele também não gosta de coisas ruins e Digimons ruins e tal. Porém, se ele tem que punir esses vilões, ele pune eles da forma mais cruel possível, né? Da forma mais violenta possível. Então ele se você já assistiu Dragon Ball, você lembra que tem o Goku e o Vegeta? Ele seria o Vegeta nessa história. Basicamente, pensem nele assim. Então, ele não é tão vilão quanto ele poderia ser, né? Então, assim, isso vai bem de encontro com a descrição do Hades, que diz que ele era o deus mais temido de todos, que ele também perseguia as pessoas ruins e as almas ruins e tudo mais. Porém, mesmo as pessoas boas temiam ele, porque as almas das pessoas acabavam sendo enviadas para o submundo e eram torturadas pelo Hades e coisas do tipo. No caso do Plutomon, até mesmo os Digimons do bem acabam temendo ele por causa de quão violento e quão bruto ele pode ser quando ele está perseguindo os vilões e sentindo assim, né? Só dele estar presente no lugar, ele impõe esse medo, esse temor nos outros Digimons que estão perto dele, né? Ele é um Digimon de nível Mega, obviamente mais poderoso do que um Digimon de nível Mega comum, porque ele é do nível Deus-Homem, assim como todos os 12 deuses. Então, o que vocês tiverem que considerar para qualquer um dos 12 deuses, vocês vão ter que considerar para ele também, tá bom? Maravilha? Uma parte super interessante sobre ele é o fato de que ele tem várias bocas pelo corpo dele, assim, na armadura que ele usa, e que quando ele está perseguindo suas presas, né, que são os Digimons do mal, ou sei lá, seres do mal que ele está perseguindo para destruir eles, essas bocas ficam como se elas estivessem mastigando, elas ficam batendo os dentes. Então, mesmo na escuridão, você sabe que ele está indo porque você escuta o bater de dentes da armadura dele. Super legal, super do mal isso, né? Mas interessantíssimo, né? Faz a personalidade dele ficar melhor ainda. Então, assim, eu acho ele super legal, mas eu vou ter que citar algumas outras coisas aqui que tem a ver com ele, mas que também tem a ver com alguns outros Digimons. Então, para começo de conversa, a gente vai falar sobre o Anubimon, né? Anubimon, que você vai falar assim, nossa, mas o que o Anubimon tá fazendo aqui? Bom, basicamente, tanto o Plutomon quanto o Anubimon são Digimons de nível Mega que podem evoluir do mesmo Digimon e que ficam certos para essa evolução, que é o Digimon Cerberumon, né? Então, o Cerberumon, que é o Cérbero da história da mitologia grega, pode estar evoluindo tanto para Plutomon, que é o Hades, quanto para Anubimon, que é o Anubis. E os dois, tanto o Anubimon quanto o Plutomon, têm conexões com a Dark Area, com a Área Negra. No caso, o Plutomon é o que governa a Área Negra,
entre aspas, e o Anubimon é um dos Digimons, se não o Digimon maior, que protege os selos que selam a área negra, para que nenhum Digimon saia de lá e que nenhum Digimon entre lá, né? Além disso, o próprio Anubimon consegue julgar a alma, o espírito dos Digimons que morreram, e falar para esses espíritos, olha, não, você vai para a área negra porque você foi do mal. Então ele manda os espíritos para lá. E a gente sabe que o Hades é o responsável por cuidar dos espíritos e as almas das pessoas que caem no submundo. Então, esses espíritos julgados pelo Anubimon vão para a área negra e acabam caindo nas mãos, nas garras do Plutomon. Ou seja, queira ou não, os espíritos dos Digimons, principalmente os do mal, os vilões, vão acabar passando pelas mãos de evoluções mega do Cerberomon. Interessantíssimo isso, né? Que os dois tenham conexões com a mesma coisa. E a gente vai falar também agora do próprio Cerberomon. Não apenas do Cerberomon, mas também do Cerberomon com uma transformação. Ele tem um modo alternativo, né? Que muitas poucas pessoas conhecem. Esses dois, obviamente, tanto o Cerberomon quanto o Cerberomon Werewolf Mode, que literalmente significa Cerberomon modo lobisomem, né? São o mesmo Digimon, apenas com formas diferentes. Porém, o Cerberomon normal, ele normalmente não evolui para Plutomon, ele nem consegue. Então o Cerberomon normal a gente pode dizer que ele evoluiria para o Anubimon, enquanto o Cerberomon modo lobisomem evoluiria para o Plutomon. Fica certo dessa forma. O Cerberomon funcionaria como Cerbero, né, na mitologia. Ele é o guardião dos portões do inferno, do submundo. Então, guardião dos portões da área negra ele também pode ser. Provavelmente na área negra você vai ter uns Cerberomons que ficam andando por lá. Ele é um Digimon de nível perfeito, não é fraco de jeito nenhum, né? E inclusive ele tem um apelido chamado de Cão de Guarda do Inferno, que é um apelido oficial dele, isso está na descrição oficial dele. E daí a gente tem o Cerberomon modo lobisomem. Então basicamente o Cerberomon assume essa posição, assume essa forma quando ele está realmente protegendo os portões, né? E assim, quando a gente pensa em portões do inferno, a gente pensa em portões da área negra do mundo digital, a gente não pode pensar que é exatamente a mesma coisa que na mitologia grega, porque a área negra funciona como um lugar escuro para onde todas as coisas e sentimentos ruins vão no mundo digital, né? E o que acontece é que a área negra, por ser parte do mundo digital, tem conexão também com a internet, né? Por quê? Porque a internet manda os dados, a data, para o mundo digital. E essa data acaba influenciando o mundo digital de várias formas diferentes, tanto para o bem quanto para o mal, né? E o que acontece é que o Cerberomon, modo lobisomem principalmente, que também tem o apelido de Cão de Guarda do Inferno, né? Ele é temido, né? Porque ele foi criado de data para que ele proteja o mundo digital da malícia dos humanos. Então, como assim malícia dos humanos? Bom, basicamente, a data que inunda o mundo digital que vem da internet contém textos, imagens e até vídeos de coisas ruins, de o que você imaginar de ruim na sua cabeça. Existe na internet. A gente, eu, você, usamos a internet. A gente sabe quanta coisa ruim tem. E essas coisas vão parar no mundo digital. E o que acontece é que o Cerberomon, principalmente quando está nessa forma, protege o mundo digital. Por quê? Porque essas coisas maliciosas vão para a área negra. E o Cerberomon basicamente prende essas coisas lá. Ele não deixa essas coisas saírem de lá. Ele força essas coisas a ficarem lá para que elas não influenciem o mundo digital. Faz com que o mundo digital seja um lugar melhor. Você entendeu? Então, basicamente, se a gente tem que agradecer um Digimon por proteger o mundo digital da malícia dos humanos, tá escrito exatamente assim na descrição dele. É esse Digimon aqui. Ele protege o mundo digital dessa malícia, dessas coisas ruins que os humanos colocam na internet. Tudo o que vocês imaginarem. E guardem pra vocês, tá? Maravilha? Então, extremamente interessante isso. Mostra que a área negra tem mais utilidade do que a gente imagina, né? Uma utilidade até boa, né? E com certeza esses Digimons, como o Cerberomon modo lobisomem e o próprio Cerberomon, trabalham para o Plutomon e etc. Então, mais uma vez, a gente vê que tanto o Plutomon quanto a própria área negra não são tão ruins quanto a gente imagina. Porém, né, vamos continuar. Existe mais uma parte da história do Plutomon que tem a ver
com uma parte da história do Júpitermon que eu contei para vocês no vídeo do Júpitermon. Se vocês não assistiram o vídeo do Júpitermon, recomendo que vocês assistam também, né? O que acontece é que o Plutomon estava envolvido na história do jogo Digimon Crusader, né? E naquele jogo o que acontece é que os 12 deuses do Olimpo acabam fugindo do mundo digital Ilíade, porque o Homeros estava perseguindo eles por eles terem ensinado para os Digimons o que era o bem e o que era o mal, e o Homeros não queria isso. E o que o Homeros fez? Ele deu para o Plutomon um exército de Titanmons, né? Então, o que é o Titanmon? Eles são Digimons titãs, mega evolução do Ogremon, vocês devem conhecer o Ogremon, né? E um exército deles estava atacando e perseguindo os 12 deuses para não causar mais destruição, mais batalhas intermináveis. Eles fugiram de lá e foram para o mundo digital governado por Yggdrasil. E o Plutomon era quem estava guiando os Titanmons. Então o que acontece é o seguinte, o Plutomon foi atrás deles, foi também para o mundo digital governado por Yggdrasil e perseguiu eles lá também, né? Então, basicamente, o que a gente pode tirar disso é o quê? A gente sabe pela descrição oficial do Plutomon agora, do próprio Hades, né? Que ele persegue pessoas que têm índole ruim, que têm alma ruim, que fazem coisas ruins, né? Mesmo que ele faça de uma forma também ruim, ele está perseguindo principalmente os vilões, né? E o que acontece é que, nesse caso, Homeros provavelmente passou para o Plutomon que os 12 deuses do Olimpo tinham se tornado vilões, tinham se tornado ruins. O que eles tinham feito para o mundo digital Ilíade era ruim, então o Plutomon falou, então eu vou caçar eles, eles merecem isso. E como ele não teria poder suficiente para lidar com os 12 ao mesmo tempo, o Homeros deu esse poder para ele com esse exército, né? Então, essa é uma parte importantíssima, essa história inclusive é oficial, então faz parte dos detalhes dele que eu precisava trazer. Mais disso com certeza a gente vai ver no vídeo que eu vou fazer mais pra frente. Mas vamos falar um pouco dos ataques dele. Não tem muitos detalhes, tá pessoal? Ele tem 3 ataques citados aqui. Um deles se chama Haggard Cluster, que é basicamente abatedor de grupos, significa. Basicamente é um ataque que ele vai atacar muitos ao mesmo tempo e vai destruir vários Digimons ao mesmo tempo. Ele tem um outro ataque chamado Chaos Rings, ou Chaos Rights, né? Pelo que eu vi aqui, essa é a tradução correta. Ou Direitos do Caos, que provavelmente ele se sente no direito de causar o caos, alguma coisa do tipo. Esses ataques não tem bem uma descrição, tá pessoal? E por último ele tem um ataque chamado Hell's Gate, ou Portão do Inferno, Portal do Inferno, que deve ser alguma coisa parecida com o que o Magnangemon faz, talvez. Ou talvez apenas seja um nome dado para algum golpe de energia que ele usa. A gente não sabe porque não tem bem uma descrição também. Porém, o ataque tem um nome bem forte, né? Hell's Gate. Talvez seja o ataque principal dele. Até porque ele vem de lá, né? Então, assim, eu acho ele incrível, tá? Até por ele ter toda essa conexão com esses outros Digimons. Acho ele incrível também por ele ter essa conexão com a Área Negra, que é um lugar que, por mais que a gente fale muito dela, não tem bem uma descrição muito legal, com muitos detalhes. Seria legal se a gente visse a Área Negra melhor, né, pra gente entender. Até porque na descrição dele é dito que ele governa a Área Negra, governa o Reino dos Mortos. E a gente sabe que a Área Negra é populada por muitos Digimons poderosíssimos que eu duvido que obedeceriam a ele, né? Como os Sete Lords, como o Grand Drakmon, como outras coisas que estão lá, né? E por ele ser o que governa, talvez isso tenha significados diferentes. Talvez ele seja mais poderoso do que eles. Duvido que ele seja. Mas talvez apenas porque ele tem a chave da Área Negra. Talvez porque ele possa ajudar eles de alguma forma, né? Uma coisa muito interessante é o fato de que no mangá Digimon Chronicles a gente viu que a Área Negra estava invadindo o mundo digital. Porém a gente não vê o Plutomon em lugar nenhum, né? Será que o Plutomon não estava de acordo com essa invasão? Ele não gosta, até porque ele protege o portão, né? Até porque ele meio que quer que a Área Negra fique selada, né? Então talvez ele não esteja nada de acordo com os Sete Lords nessa investida que eles fizeram. Então, vamos dizer que dentre os Digimons mais poderosos que existam na Área Negra, o Plutomon provavelmente não é tão do mal quanto os outros. Ele é um dos mais benevolentes, vamos colocar dessa forma. O que eu acho que torna ele ainda mais interessante, né?
Então eu acho ele super legal. A aparência dele é incrível. Eu espero que ele apareça mais. Eu quero muito ver mais detalhes sobre ele. Assim como eu quero ver mais detalhes sobre os 12 deuses, eu espero que ele apareça em outras temporadas, mangás. Seria incrível, né? Então, pessoal, isso é basicamente tudo, tá? Que eu vou deixar aqui para vocês sobre o Plutomon. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam sobre ele. Antes de vocês verem o vídeo e depois também. Tudo o que vocês acharam dele, dos ataques dele, da descrição dele. E tudo o que vocês acham sobre o Hades também, da mitologia. Deixem aí nos comentários, por favor. Mais curiosidades, dúvidas. Eu vou gostar de estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido. Maravilha? Então, deixo um abraço enorme para todos vocês. Vou só pedir que você, por favor, deixe um like aí. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e clique no sininho para se ajudar. Maravilha? Então, valeu, Dias Escolhidos. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui. Tchau, tchau.